Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um encontro semanal aqui conosco na Eurocontábil. Essa é uma transmissão direto da nossa sede aqui em Londrina, Paraná. Quero agradecer a todos do Instagram que estão nos seguindo também em transmissão simultânea. Eu sou o Fábio Proença, sou contador aqui, diretor da Eurocontábil. E hoje nós vamos estar falando do microempreendedor individual. E ao meu lado aqui eu tenho o meu sócio, vou deixar ele se apresentar a todos vocês. Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Vamos falar um pouquinho de microempreendedor hoje. Eu sou Francisco Bortoluzzi, também diretor Eurocontábil. Através dessa live aqui, eu e o Fábio vai esclarecer algumas dúvidas, passar alguns assuntos inerentes ao microempreendedor individual, o nosso famoso MEI. Bacana, Francisco. Pessoal do Facebook, eu quero aqui agradecer o pessoal do Instagram que está conectando. Francisco, você pode citar alguns nomes ali que está participando da nossa live aqui diretamente da Eurocontábil. Vamos lá. Murilo Save, Douglas Bácaro, o Wellington entrou ao vivo também. Obrigado, pessoal. Continue conectado. Vamos acompanhar conosco aqui daí. Bacana. O pessoal está chegando. Essa é uma live, é um tema bem, assim, que eu posso dizer, que chama atenção, porque hoje no Brasil nós temos aí cerca de 8 milhões de microempreendedores individual. Sim, pessoal. São 8 milhões de microempresários na formalidade de MEI. Esse é um número extremamente agressivo em termos empresariais e não tem como a contabilidade não levar informação para esse tipo de empresário, né, para esse modelo de negócio. Perfeito. Hoje o microempreendedor ele abrange diversas atividades, tá? Na formalização dos pequenos negócios. O que tem que ser bem observado, que é uma modalidade extremamente importante, extremamente útil, o que nós temos que observar e levar ao empreendedor, o empresário, é o enquadramento, o que ele precisa, quais atividades permitidas e os limites que ele tem. Aquilo que estiver obedecendo às regras de atividades permitidas e for dentro do faturamento, o enquadramento possível, é excelente. O microempreendedor é uma modalidade que encaixa muito bem. Bacana, Francisco. Então, quando nós falamos em MEI, automaticamente, hoje a carga tributária brasileira é sim muito agressiva, né? Então, o governo, há algum tempo, quando ele criou o microempreendedor individual, ele trouxe a ideia da formalização de algumas atividades até então levadas na informalidade, não é? E esse foi o primeiro passo do microempreendedor individual. Ao longo desse tempo, desde a sua criação, através da lei do Simples Nacional, está previsto lá dentro do Estatuto da Micro e Pequena Empresa, nós temos daí a abordagem das transformações, das mudanças. Vamos passar só um cenário do MEI hoje. Como que eu sei se eu posso ser ou não microempreendedor individual? Quais seriam as regras básicas? Certo. O microempreendedor, como o Fábio falou, foi a formalização de pequenos negócios. Isso no seu início, ele começou no limite de faturamento para empresas que faturavam até os 36 mil anuais. Esse limite ele foi se adequando e atualmente ele está em 81 mil anual, uma média de 6.750. Nós observamos em cima desse valor que é a média anual, ou seja, o microempreendedor que começar no meio do ano para lá, ele vai ter que obedecer o prorata disso, o parcial desse faturamento. Exemplo, aquele microempreendedor começar em julho do ano de 2019 para frente, ele tem 6/12avos, ou seja, R$ 40.500 para fazer de faturamento. As atividades, basicamente, formalizaram atividades constituídas as não especializadas, o que não depende de mão de obra especializada, aquilo que não tem um conselho para regir. Então, de regra geral, é uma amplitude muito grande. Nesses últimos anos, foram inserindo atividades e excluindo também, tá? E essa parte da exclusão nós vamos tocar no assunto daqui a pouco, que foi muito importante, que alguns microempreendedores que se constituíram, eles foram excluídos e muitos não estão nem sabendo, porque não tem uma assessoria, não tem um acompanhamento de um escritório, de um contador para essa informação. Exato, pessoal. Embora tenha tradicionalmente o conceito de que o MEI não precisa do profissional contábil, nós assim se preocupamos com esse tipo de informação que chega ao microempresário, né? Aquela pessoa física que está constituindo o seu MEI. Por quê? Nós sabemos como contadores que se você atrasa, por exemplo, a entrega da sua declaração anual, inclusive, pessoal, quem é MEI, quem está aí nos acompanhando pelo Instagram ou pelo Facebook, esse mês de maio é o prazo final da entrega da declaração anual do simplificado do MEI, do microempreendedor individual.
Então isso deve ser feito até agora 31 de maio. Caso você perca esses prazos, vai acumulando ali uma dívida por não entrega de obrigações chamada acessórias. Então é importante, mesmo que você esteja naquela situação de não ter assessoria contábil, que você tenha informação. E é isso que nós estamos aqui para conversar com todos vocês. Caso vocês tenham dúvida, o pessoal do Instagram ali que está nos acompanhando, o Rodrigo, os amigos do Facebook, caso vocês tenham dúvidas, aproveitem uma oportunidade aqui com 2 contadores. Nós temos microempreendedores individuais como clientes. Para vocês terem uma ideia, pessoal, nós temos empresas hoje que já são mais de uma unidade, que iniciou o seu grande sonho de empreendedorismo através de um MEI, não é mesmo, Francisco? Esse caso, por exemplo, o início do projeto dele se enquadrava no microempreendedor, onde ele tinha a atividade dele era permitida no microempreendedor, o faturamento dele era condizente com o limite da época e ele tinha apenas um funcionário, todas as regras que o microempreendedor necessita. Essa questão de um funcionário também é bem importante. Você pode registrar um funcionário na sua empresa. É um CNPJ, você tem direito a ter esse funcionário registrado de forma correta, tá? E esse empresário, no caso, quando ele teve a crescente, ele precisou migrar esse microempreendedor para uma empresa normal. Ou seja, ele mudou o quadro de funcionário dele, passando mais de um, e também abriu novas unidades. E com isso, aí o microempreendedor já não se encaixava mais no perfil dele. Mas foi muito importante no início de atividade dele, porque validou aquilo que ele tinha de início e ele pôde fazer a migração quando necessário daí. Bacana, Francisco. Pessoal, então nossa live de hoje falando do microempreendedor individual, ok? Caso você tenha alguma dúvida e queira perguntar, pode mandar que nós vamos conversando com vocês. Vamos lá. Quando eu definir, vou ser um MEI, eu tenho ali um faturamento estimado, previsto de 4, 5 mil reais, digamos assim, então eu posso me enquadrar no MEI. Eu já sei que a minha atividade que eu vou executar, ela é permitida pela lei. E daí qual seria o passo? Eu tenho que, além de ir ao portal do empreendedor e tirar ali o meu requerimento, onde eu tenho a minha inscrição do CNPJ, para por ali, ou eu tenho que fazer mais alguma coisa numa situação assim, de formalização completa do meu MEI? Perfeito. O microempreendedor, os caminhos são o portal do empreendedor, usar o site oficial www.portaldoempreendedor.gov.br. Esse é o portal oficial do governo para fazer a formalização, alteração e, inclusive, neste portal fazer a declaração, o que o Fábio comentou agora há pouco, para os microempreendedores que iniciaram ou tiveram atividades em 2018, tá? Essa declaração que fim desse mês é referente ao ano de 2018. A formalização, ele tem algumas situações. Você mesmo, empreendedor, fazer a formalização pelo portal do empreendedor, pode buscar a prefeitura do seu município, que muitas delas dão apoio ao microempreendedor. Algumas intitulam Sala do Empreendedor. Sala do Empreendedor, para dar o apoio para ele. O SEBRAE da sua cidade ou região também tem um apoio. E também os escritórios de contabilidade registrados na FENACON, que é a Federação Nacional de Contadores, os que forem filiados, eles também prestam essa assessoria, isso de forma gratuita. A formalização seria o registro dela no portal do empreendedor, para você ter o certificado de microempreendedor, e também o CNPJ. Após isso, que é a pergunta que o Fábio fez, o que é necessário? Você seguir as regras da sua localidade, do seu município e do seu estado. Vamos citar, por exemplo, o Paraná. O Paraná, o microempreendedor, mesmo ele fazendo alguma atividade de comércio ou indústria, ele é isento de ter inscrição estadual, ou seja, ele não vai ter inscrição estadual por uma regra local aqui do Paraná. E também, pegando um exemplo nosso aqui, Prefeitura de Londrina, aqui onde é a sede do Eurocontábil, ela exige que tenha o alvará de licença. Na hora que nós tirarmos o certificado no site, vai estar bem claro que ele é um alvará provisório, aquele certificado, até que você se adeque à legislação local. Procure a prefeitura, ou se você tiver uma assessoria contábil, para verificar as exigências que o seu microempreendedor vai ter para a formalização do alvará de licença. Bacana, Francisco. Então lembre-se, pessoal, sempre o primeiro passo é buscar o contato com a prefeitura, com a questão do alvará, se ali é permitido essa atividade, e aí sim você abre o seu microempreendedor individual. Porque nós afirmamos assim e batemos bastante nessa tecla, porque nós temos na nossa experiência profissional vários microempreendedores que chegam até nós para uma regularização do CNPJ
principais erros? Abriu o MEI no portal, mas não concluiu a abertura desse MEI com a finalização do alvará de licença. E dessa forma ele fica sujeito ao cancelamento do MEI. Então o que é o orientado? É fazer o processo de forma definitiva. O Fábio comentou, são mais de 8 milhões de microempreendedores no país. O que ocorre assim, é um sistema simplificado, é uma tributação diferenciada, onde o valor nós vamos comentar daqui a pouquinho, que é um valor diferenciado de contribuição mensal. Só que alguns erros que consiste, às vezes, o microempreendedor individual por faltas de orientação, falta de conhecimento. Abre no portal, não tira o alvará. Abre no portal, não faz a regularização na sua prefeitura e seu estado, se assim exigir. E outra situação que nós temos que pensar é que chegam alguns casos para nós onde a pessoa abriu o microempreendedor e falou: eu não fiz venda, eu não realizei atividade com ele. Mesmo assim, pessoal, a partir do momento da abertura do microempreendedor, a tributação dele, que é uma taxa fixa mensal, não depende de faturamento e não depende de início de atividade. Ou seja, a partir do momento da abertura, a taxa mensal está correndo. Então, você que tem um microempreendedor que não estiver utilizando e não vai ter a utilização dele, procure fazer a baixa dele, porque senão vai acumular os débitos. E daquele total de 8 milhões de MEIs abertos, existe um número muito grande que não teve essa orientação e hoje possui uma dívida com o governo, com a Receita Federal, dessas taxas não pagas. Exato, muito cuidado aí com a inadimplência, tá, pessoal? Não é pelo fato que hoje o MEI está pagando uma taxa reduzida fixa mensal, e hoje, dependendo da sua atividade, algo um pouco superior a R$50, porque daí nós temos as prestadores de serviços, as que são só comércio, aquelas que são comércio e prestadores de serviços. Então cada um tem os seus valores fixos mensais. Mas o grande cuidado é que mensalmente R$50 é pouco, às vezes dependendo, para muitos é pouco recurso. Mas se você atrasa 12 meses, com multa e juros, vai para 700, 800, 2 anos já se tornou uma dívida de R$2.000. Então cuidado, tá, pessoal? E a hora que acumula, embora tenhamos aí formas de parcelar, mas é uma dívida que você já tem, tá? Então isso é uma dívida tributária, assim como um empresário, quando não realiza o pagamento dos seus tributos mensais, também acumula essa dívida perante o fisco. Uma vez aberto o microempreendedor, ele é um CNPJ, ele é uma empresa constituída e ele tem as suas obrigações. Um exemplo é a declaração agora, no mês de maio, referente às atividades e faturamento que a pessoa teve de 2018. A declaração é até 31 de maio, se faz também no portal do empreendedor ou também através de um escritório de contabilidade que você possa contratar para te dar essa assessoria. A não entrega dessa declaração, a ausência ou o atraso dela também acumula numa taxa de multa, tá? Nós falamos em tributação. Hoje, o tributo do microempreendedor, ele é variado. Prestadores de serviço, ele paga-se 5% sobre o salário mínimo, que vai dar R$ 49,90, mais uma taxa de serviço para a prefeitura, que é R$ 5,00, totalizando R$ 54,90. Empresas de comércio e indústria vai pagar os R$ 49,90, que é os 5% do salário mínimo, mais R$1 de uma taxa do Estado, ou seja, R$ 50,90. Esse é o tributo único que o microempreendedor recolhe mensalmente, independente do faturamento. Se o faturamento não ocorreu naquele mês ou ocorreu na sua totalidade, na emissão de notas, ele é obrigatório esse pagamento. Bacana, Francisco. Temos aqui uma pergunta vinda do Gilberto Ferreira de Melo. Obrigado, viu, Gilberto, por estar compartilhando conosco esse momento seu. E também nós vamos aqui esclarecer sua dúvida. O Gilberto pergunta o seguinte, Francisco. Ele tem um MEI, esse MEI está desatualizado. Ele gostaria de saber quais seriam os passos para fazer a regularização e baixa, né, cancelar o CNPJ desse MEI. Perfeito. Ele pode fazer o levantamento desses débitos junto no portal do empreendedor e lá é possível fazer o parcelamento. O governo abriu essa possibilidade de regularização para quem está com alguns valores em aberto. Hoje o parcelamento, a regra geral, é até em 60 parcelas o pagamento, tá? Desde que respeite uma parcela mínima de R$ 50. Isso que vamos regularizar débitos. A partir do momento que falar, não vou utilizar mais a empresa e quero fazer a baixa dela, no portal do empreendedor existe o link de pedindo a baixa da empresa. Essa baixa feita no portal, ela é feita automática. Tanto o número da inscrição junto à junta comercial, quanto no CNPJ. Após isso,
levar na prefeitura local e pedir a extinção do alvará de licença daquele microempreendedor. A prefeitura não tem um link direto com o portal do empreendedor. Nós temos que lembrar que é o cadastro, que é junto à junta comercial, e Receita Federal. Ali é direto. Prefeituras com processo separado. Bacana, Francisco. Pessoal, novamente estamos aqui direto da Eurocontábil de Londrina, como nós estamos transmitindo na nossa linha do Facebook e também no canal do Instagram. Isso está indo para todo o Brasil. E hoje nós estamos falando sobre o MEI, Microempreendedor Individual. Se você tem alguma dúvida, alguma situação que você queira um esclarecimento, aí da sua casa, da rua, com seu smartphone, no seu desktop, esse é o momento, estamos ao vivo aqui, nós vamos conversando com vocês e, à medida do possível, esclarecendo essas dúvidas, beleza? Vamos lá, Francisco. Sou uma pessoa que tenho um CNPJ já, eu já tenho o meu CPF atrelado a uma empresa, eu posso abrir o MEI? Não. Ele tem uma situação, microempreendedor é aquele que é um empresário, já tem uma empresa, ele é impedido a abrir um microempreendedor. Por quê? A legislação, quando constituiu, ela pensou no início de projeto e naqueles pequenos empreendedores. Aquela pessoa que já tem uma empresa, seja em outro segmento, ela não pode constituir o MEI. E da mesma forma, aquele empresário que constituiu um microempreendedor, hoje ele também é impedido de fazer parte do novo quadro societário. Ele necessita baixar o MEI para entrar numa nova sociedade. Espera aí, Francisco. Então quer dizer, se eu tenho um MEI, meu negócio está dando certo, e de repente eu encontro um amigo e esse meu amigo fala assim, olha, Fábio, vamos nós dois se tornarmos sócios e vamos pegar o seu negócio, eu vou investir o capital, vou ser sócio do seu negócio. Aí para mim migrar desse MEI para uma sociedade limitada, ou seja, quando eu vou ter um sócio e vou documentar isso, aí eu tenho que baixar o MEI, é isso? Não necessariamente, Fábio. O que acontece é o seguinte, aí nós vamos tratar num processo de migração. Por quê? O microempreendedor, aí o próprio nome fala, microempreendedor individual, é apenas uma pessoa. Numa situação dessa que o Fábio citou, de entrar um sócio, nós estamos mudando a natureza jurídica. Nós vamos partir do empresário individual para uma sociedade empresária limitada. Esse é um dos itens que você pode pedir a migração, onde você faz a opção do desenquadramento do microempreendedor individual, tá? E a partir do mês seguinte, você pode pedir o registro junto na junta comercial do seu estado. Aqui no Paraná é permitido e possível fazer a migração. Você registra o pedido de desenquadramento e altera a natureza jurídica da sua empresa. Continua o mesmo CNPJ, você mantém o mesmo histórico que você tinha e a partir do mês subsequente você deixa de ser um microempreendedor, podendo mudar. Esse é um dos itens quando a gente fala em desenquadramento, Fábio. Tem a situação que eu vou ter o segundo funcionário, que foi o caso do nosso cliente que eu citei agora há pouco. Tem a situação onde a empresa precisa abrir uma filial. O microempreendedor ele pode ter apenas uma unidade, ele precisa de uma filial, aí ele tem a necessidade de desenquadrar do microempreendedor. Entre outras situações também, tá? Bacana. Pessoal, vamos seguir com a nossa live. Agora eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês sobre a cidade onde você está, mora, reside ou você tem esse MEI. Lembre-se o seguinte, quando nós falamos em formalização de CNPJs, ele tramita de acordo com a atividade. Se você é um comércio, você vai precisar da inscrição estadual. Se você é uma prestadora de serviço, você vai precisar ali da inscrição municipal. E como cada cidade tem o seu decreto municipal do ISS, o regulamento de liberação de alvará de licença, às vezes alguns pontos que nós estamos comentando aqui, falando, é claro, genericamente e com mais foco aqui na cidade de Londrina, de repente no seu município tenha alguma particularidade. Mas todo município ele tem, e aqueles que não têm, tem o SEBRAE, né? Para uma orientação de como se dá esse processo do alvará de licença municipal, beleza? Mas uma coisa importante a gente reafirmar. Não esqueçam de tirar o alvará de licença do seu MEI. Ok, pessoal? Isso faz parte do processo de abertura da empresa. Normal acontecer, o microempreendedor, há um questionamento muito grande. É uma empresa? É um CNPJ? Sim, é uma empresa. Eu posso participar de licitações? É uma pergunta constante. Pode participar de licitações. Bacana. Eu vou pegar um parênteses aqui. Até alguns municípios
eles proporcionam os seus editais de licitação com características que permitam também ao microempreendedor participar, tá? Porque ele é um CNPJ formalizado, você, é claro, vai ter que cumprir com as exigências de estar em dia com as taxas, os pagamentos dos impostos, porque você vai precisar das certidões negativas. E outro detalhe importante, pessoal, a licitação, embora muitos tenham um conceito que só os grandes conseguem participar de licitação, errado, tá? Muitas prefeituras, inclusive aqui na cidade de Londrina, cidade de Biporã, que é a cidade satélite nossa aqui, ela já tem portal de compras, né, para direcionar, fragmentar as compras municipais, dando ali uma autonomia maior para o microempreendedor. E nós já tivemos casos aqui dentro de clientes nossos, microempreendedores, que conseguiram ganhar licitações. Aí o que é importante? O Fábio salientou e observou em alguns momentos a necessidade do alvará de licença. Por quê? Nos editais de licitação vai pedir as certidões negativas. Isso da Receita Federal, do Fundo de Garantia, da Receita Estadual e do município. Como você vai pedir uma certidão negativa do município se você não tiver o cadastro regularizado? Isso é importante a nós manter em dia, por ser uma modalidade que exige você ter essa regularidade junto ao município, tá? E estando regular, você tem essas oportunidades. Então, CNPJ normal, você pode ter funcionários, você pode ter conta em banco, você pode ter acesso a linhas de crédito, que é normal. O Sebrae, o Fomento de cada local, aqui no Paraná nós temos o Fomento Paraná, que é um banco de investimento de linhas de crédito, de taxas diferenciadas para esse tipo de empresas, tá? Bacana, Francisco. Legal, pessoal. Estamos aqui da Eurocontábil falando do microempreendedor individual. Caso você tenha alguma dúvida, pode mandar para a gente. Pessoal do Instagram, pode falar quem está nos acompanhando aí, Francisco? Certo. Entrou aqui Fernando R. da Silva, entrou a Érica Rúmel, Luciane Caroto, desculpa, Luciane, Silvana. Bacana, pessoal. Obrigado pela participação. Eu sei que é um momento no meio da tarde, né? Mas foi um momento que nós escolhemos para que nós pudéssemos conversar com todos vocês diretamente aqui da sede da Eurocontábil em Londrina. Pessoal, gostaria de falar agora o seguinte. Nós temos um cenário, e isso acontece muito, tá? De você iniciar uma atividade, muitas vezes eu ainda estou trabalhando. Então eu tenho aquele cenário, trabalhar de dia e à noite em casa eu começo a fazer ali. Eu tenho as minhas sobrinhas, por exemplo, que fazem decoração para festas infantis. Então chega à noite, elas vão aquele trabalho artesanal e tá ganhando proporção, já foi lá pro Facebook, já foi pro Instagram, tá ganhando proporção e vai chegar um momento que ela vai precisar de um CNPJ. Só que automaticamente essa pessoa, muitas vezes ela está trabalhando. Você estar trabalhando e ter um MEI, tem algum problema? Nenhum problema. Isso é o seguinte, você ter o registro em carteira, em forma de um vínculo trabalhista, não impede você ter a formalização do microempreendedor individual. Mas assim, esse é um cenário que você vai levar as duas atividades em paralelo. Então, ou seja, se você está trabalhando e precisa de um CNPJ pelo MEI, você pode. Você pode. Uma observação que eu gostaria de fazer é um cenário agora, digamos, no fim do vínculo trabalhista. Digamos que o nosso negócio está andando, certo? O MEI está faturando, deu certo, e daí você fala assim, olha, agora chegou a hora de eu pedir as contas, pedir a minha demissão na empresa onde eu estou, e partir para o meu CNPJ. Esse é um cenário que você fecha um vínculo de contrato de trabalho e parte para ser o empreendedor ou o empresário. Mas pode acontecer o contrário, a empresa te desvincular. Isso. E daí, pelas regras trabalhistas, quando temos uma demissão por parte do empregador, por iniciativa do empregador, aí tem as verbas, a questão trabalhista do seguro-desemprego. Perfeito. O trabalhador, Fábio, mantém todos os direitos trabalhistas que ele tinha perante o vínculo, ele vai receber o saldo residual, o saldo de rescisão de contrato da mesma forma. Fundo de garantia da mesma forma, sem problema algum. O que muda neste caso, que em geral, quando após um desvínculo por parte da empresa, o empregado que não estiver trabalhando, ele tem direito ao seguro-desemprego. Agora, neste caso, se ele tem uma empresa formalizada, mesmo sendo um microempreendedor, que é uma empresa, e ele já tem uma outra fonte de renda, aí perde o direito ao seguro-desemprego. Por quê?
A legislação do seguro-desemprego, ela traz que é para amparar o trabalhador naquele período que ela não tiver vínculo, que ele não tiver renda. Agora, se você já tem uma empresa e vem gerando renda, não teria a necessidade do seguro-desemprego. Então, salientando que você mantenha os seus direitos trabalhistas de forma normal, os direitos na rescisão de forma normal, fundo de garantia tranquilo, só não pode pleitear o seguro-desemprego daí, Fábio. Bacana, Francisco. Vamos sair um pouquinho desse universo da legalização. O MEI é sim um conteúdo que, se a gente fosse falar aqui, a gente passaria uma tarde, porque por mais que é simplificado o processo de abertura, que a tributação seja assim reduzida, ele é bem complexo, porque assim tem vários detalhes, né, várias dúvidas quanto ao microempreendedor individual, que acabam não chegando ao microempresário, aquele que está trabalhando com o MEI. Então, se nós tivéssemos assim um tempo disponível, com certeza seria conteúdo aí para várias lives. Nada, eu estou me referindo aqui, nada impede da gente retomar o assunto no futuro breve aí, mas é um conteúdo muito grande, tá? A legislação do MEI. E também nós temos que entender o seguinte, igual nós já comentamos, cada atividade tem a sua especificação, tá? Onde ela tem a permissão de ser microempreendedor, a atividade vai requerer um alvará de licença, algumas atividades vão requerer uma inscrição no estado, porque tem estados que permitem o microempreendedor ter a inscrição estadual. Então, nosso intuito aqui é levar de forma geral as regras do microempreendedor. Cada caso deve ser estudado em separado, de forma a contemplar e trazer a informação específica para o seu empreendimento. Bacana, Samuel de Pato Branco, mandando um abraço para você, Francisco. Perfeito, Samuel. O contador lá também, uma grande pessoa. Ok, o Jefferson também agradecendo a live. O Rafael Pires, grande coaching. Obrigado, viu, Rafael, pela presença na nossa live. Bacana, pessoal. Vamos seguir então. Estamos aí acabando os últimos minutinhos. Pessoal do Instagram que está nos acompanhando. Eu gostaria de abordar nesse final a importância do gerenciamento financeiro para o MEI, o microempreendedor individual. Por quê? Assim como todas as outras empresas, o MEI tem um CNPJ, ele é sim uma empresa. E uma empresa ela precisa de um bom gerenciamento financeiro. O que a gente enxerga, na realidade, em muitos casos, que a pessoa abre um microempreendedor individual com foco em buscar capital de terceiros, ou com foco único e exclusivo de se aposentar, o INSS. Nós temos que tomar cuidado, pessoal, com algumas regras. Mesmo lá na questão, vou abrir um MEI para pagar minha taxa mensal e se aposentar, temos as questões de quanto tempo você tem que recolher de recolhimento em dia para ter o direito, tá? Então é um cuidado que se deve ter. Nem tudo que está na internet é verdade, é outro detalhe. Que às vezes a lei muda e você está vendo um conteúdo lá de muitos anos atrás, então tome cuidado, porque realmente é um cenário que a gente se depara muito. E muito da inadimplência se dá devido a essa falta da situação financeira, do controle financeiro tão importante, tanto na vida da pessoa física, quanto na vida da pessoa jurídica. O que é comum dizer também que o microempreendedor está desobrigado à emissão de nota. Isso é parcialmente verdade. Por exemplo, você tem que seguir as regras do seu estado e do seu município. Londrina, por exemplo, permite a emissão de nota fiscal de serviço, tá? E ela orienta essa emissão. O comércio no Paraná já está desobrigado para o consumidor final, mas existe a possibilidade, se o microempreendedor assim o desejar, ter como fazer a emissão da nota fiscal avulsa eletrônica. Por que isso é importante? Às vezes ele vai fazer o comércio, vender os seus produtos para uma outra empresa. E a outra empresa vai requerer a nota fiscal do produto comprado. E o fato de falar que pode ser dispensado não é que não tenha possibilidade de emissão das notas. Então o Fábio observou a verdade. Às vezes se fala muito no microempreendedor, mas existem as regras específicas. Existe a necessidade de uma boa orientação. Bacana, Francisco. E outro detalhe importante, né? A questão da movimentação financeira. Hoje o MEI é limitado aí, se você tem um microempreendedor de janeiro a dezembro, limitado aí a R$81 mil de faturamento anual, certo? Certo. Daí se fala assim, aquele jeitinho brasileiro,
Ah, não, mas eu não emito nota, e de repente você está movimentando lá 150 mil reais numa conta corrente dessa empresa ou no cartão de crédito, que hoje a grande maioria das vendas se dá por cartão de crédito. Cuidado muito grande, você está com risco enorme, a qualquer momento você pode sim receber uma notificação do fisco, e aí você vai ser penalizado, então tome cuidado, tá, pessoal? E outro detalhe muito importante, tá? Na legislação não dispensa a compra com nota fiscal, ou seja, se eu vou vender a um consumidor e não preciso a nota de venda por uma simplificação de operação, não dispensa na hora que eu for comprar essa mercadoria no meu atacadista, no meu fornecedor, eu ter a nota fiscal e ter o controle disso, porque eu tenho que provar que aquela mercadoria que está no meu estoque teve origem, tá, pessoal? Bacana, Francisco. Francisco, quero agradecer a presença de todos do Instagram, do Facebook. Vou passar a palavra para você fazer as considerações finais para todo o pessoal que está nos acompanhando aí. Pessoal, microempreendedor é um tema muito amplo, a gente tratou em alguns pontos aqui, isso provavelmente pode voltar a ser tema de uma live nossa. Toda quinta-feira, 17 horas, nós estamos trazendo um ponto relevante para o empresário, o empreendedor, aquele que quer conhecer um pouco mais. E mande sua sugestão através do nosso canal, dos nossos e-mails. Mande uma sugestão de tema, que às vezes você vê como importante e a gente vai tratar aqui na nossa live também. Bacana, Francisco. Outro detalhe importante, nós estamos subindo muitos materiais, então para que você que queira ter uma autonomia para saber um pouco mais das regras tributárias do microempreendedor individual, inclusive da declaração do MEI, que deve ser entregue até agora, final de maio, lá no YouTube nós subimos um vídeo num portal, um tutorial passo a passo, onde a gente fala pausadamente como é o preenchimento dessa declaração e como ela deve ser entregue. Então, caso você queira, também siga-nos pelas redes sociais. Nós estamos, como eu disse, colocando muito material ali semanalmente para que você, microempreendedor e também empresários no geral, recebam essas informações que muitas vezes ficam guardadas lá dentro do empresário, do escritório de contabilidade, né? Então nós estamos colocando essa informação na rede, beleza? Excelente dica, pessoal. Através do site do Portal do Empreendedor, você vai entregar sua declaração, e através do nosso canal do YouTube, youtube.com/eurocontábil, você tem esse tutorial, é passo a passo, é muito didático e vai conseguir você fazer o cumprimento dessa obrigação, que já estamos aí, no mês de maio. Valeu, Francisco. Forte abraço a todos, pessoal. Até a semana que vem. Forte abraço, até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pessoal do Instagram.